Olá, meu nome é Wellington, eu sou cardiologista aqui em Patos. Estamos aqui mais uma vez hoje para conversarmos sobre os principais exames que são realizados na área de cardiologia. O ecocardiograma é hoje um dos exames mais importantes na cardiologia, porque ele mede, ele quantifica e ele analisa o músculo, as válvulas e a movimentação do coração, ou seja, a sua função. Hoje o ecocardiograma é um dos exames que tem maior poder de diagnóstico nas doenças cardiovasculares. Ele é um exame realizado para diagnóstico de doenças do músculo cardíaco, chamadas de miocardiopatias, dentre as quais nós destacamos a doença de Chagas. É usado para o diagnóstico das valvopatias, dentre as quais nós destacamos a febre reumática e as doenças da válvula aórtica. Hoje existem alguns tipos de ecocardiograma que é feito no Brasil. O principal dele é o transtorácico, que é realizado aqui em Patos. Mas existem doenças que são melhor avaliadas pelo eco transesofágico. É como se fosse fazer uma endoscopia. A sonda do ecocardiógrafo, ele entra pelo esôfago e fica próximo do coração, diagnosticando melhor as doenças. Também são realizados ecocardiogramas à beira do leito, aqueles que são exames portáteis feitos em UTI, em centro cirúrgico para acompanhamento de cirurgias. O ecocardiograma, ele é um exame de partida para pessoas que sentem dor no peito, né? Pessoas que têm cansaço, inchaço nas pernas, fadiga, pessoas que têm palpitações, né? Essas são os sintomas principais que nós analisamos com o eco. Ele tem a capacidade de diagnosticar uma doença na válvula, que é a mais comum no nosso meio, chama-se o prolapso da válvula mitral, onde os pacientes sentem muitas palpitações, dores, cansaço, principalmente quando faz algum esforço. O eco tem essa capacidade de diagnosticar. Dor no peito, quando há uma suspeita de infarto ou que o doente infartou, ele tem também essa capacidade de dar esse diagnóstico diferencial. O eco é um exame dinâmico, é um exame que você vai conversando com o paciente e ao mesmo tempo fazendo o exame, analisando a estrutura miocárdica, os músculos cardíacos, as válvulas e a função, que é a movimentação do coração, né? O miocárdio, ele trabalha como uma bomba, ele funciona num sistema de sístole e diástole, e é esse movimento que nós analisamos. Com esse movimento, eu analiso se há áreas de pouca oxigenação no coração, que nós chamamos de hipocinesia, que é comum nas doenças coronarianas. Nós analisamos as valvopatias, com isso é detectado casos de estenose mitral, estenose aórtica, insuficiência aórtica, insuficiência mitral. Nós analisamos o pericárdio, que é uma membrana que envolve o coração, se há espessamento, derrame pericárdio ou não. Nós analisamos também arritmias que provocam a formação de trombos dentro do coração, né? Esses trombos, eles ficam alojados em virtude dessa arritmia. E às vezes o paciente está internado com um quadro de um cansaço súbito e pelo eco a gente consegue descobrir se é uma embolia pulmonar ou não, né? Conseguimos medir a pressão dentro do pulmão e com esses dados indiretos nós podemos ajudar no diagnóstico. Também no eco é possível, e muitas das vezes, o diagnóstico das cardiopatias congênitas. São aquelas crianças que nascem com defeito congênito de nascença, né? Nós costumamos fazer aqui esse exame e a maioria das vezes que é através de um sopro que o pediatra detecta na criança, nós analisamos essas valvopatias, né? Nós analisamos as doenças que são de caráter congênito, como as comunicações interventriculares, as comunicações interatrial, a tetralogia de Fallot, as persistência do canal arterial, que são essas as causas mais comuns de cardiopatias congênitas diagnosticadas em nosso meio. Analisamos também
pacientes que trocaram as válvulas do coração. Às vezes o paciente faz uma cirurgia de troca valvar e essa cirurgia é analisada se a válvula está bem posicionada, se ela está calcificando ou não, se ela tem grau de estenose ou de insuficiência. Também pelo eco há uma possibilidade de nós diagnosticarmos como anda a válvula do paciente que foi trocada. Outra doença do nosso meio é o aneurisma na aorta. Esses aneurismas na raiz da aorta, em aorta ascendente, também são avaliados pelo ecocardiograma, onde nós analisamos o grau de dilatação, formação ou não de trombo dentro dessas artérias, que é um exame mais delicado, feito muitas vezes com associação com a angiotomografia, que é para o diagnóstico completo se há indicação ou não de cirurgia. Portanto, o eco é um exame fundamental hoje na cardiologia, né? Hoje, a maioria das doenças, como a hipertensão arterial, a insuficiência cardíaca, as doenças coronarianas, que é a angina do peito, o infarto, as arritmias, o prolapso da válvula mitral, todas essas doenças, elas requerem um diagnóstico mais preciso, mais acurado. E o eco dá essa capacidade de diagnóstico nesse sentido. É um exame atual, né? O nosso aparelho aqui é um dos melhores aparelhos do Nordeste, né? Que tem essa capacidade. Inclusive, ele tem um recurso que é ainda pouco usado dentro da cardiologia, que chama-se strain, que é a função ou a deformação da função do músculo do coração, que o aparelho consegue pegar, consegue diagnosticar. Então, é um exame completo. Ele tem indicações praticamente em todas as doenças do coração. Todas as doenças do coração, o doente deve fazer um ecocardiograma, porque ele responde àquela pergunta que o paciente gosta de fazer. Meu coração está bom? Pelo eco, a gente tem essa capacidade de aproximar no diagnóstico se realmente tem um problema ou não tem um problema. O MAPA é a monitorização ambulatorial de pressão arterial. Esse exame ele é realizado para o diagnóstico de hipertensão arterial. Ele é usado também no controle do uso da medicação, se a medicação está sendo eficiente ou não. Ele é usado também para saber se a pessoa tem a hipertensão do jaleco branco. É aquela pressão alta que o doente sente só em se aproximar de alguém até de branco. Pode ser um médico, um enfermeiro, um hospital, uma clínica. Então o MAPA, ele tem essa função. É um aparelho que se coloca no braço, o paciente vai para casa e aí ele dorme com esse aparelho, né, para medir a parte noturna. Ele passa o dia andando com ele, trabalhando, subindo, descendo, fazendo atividades que não estejam relacionadas com a presença na clínica. E aí, ao final do exame, é feito um relatório, onde é feito em média de 80 a 100 medidas de pressão, e essas medidas vão ser analisadas pelo um gráfico, pelo um especialista que faz o diagnóstico e o laudo do exame, se a pessoa tem ou não tem pressão arterial anormal. O Holter é também um tipo de exame do coração, onde você é monitorizado por 24 horas através de vários eletrodos que são afixados no seu tórax, e ele tem essa capacidade de realizar de forma contínua durante as 24 horas o eletrocardiograma. O Holter é um eletrocardiograma móvel, né? E essa função do Holter, ela é importante porque ela dá a possibilidade de aparecer arritmias, que é a principal função do Holter, é diagnóstico de arritmias, durante situações que você diz que teve o problema, mas o médico não consegue ver. Então, assim, por exemplo, extrasístoles ventriculares, período de taquicardias. Essas taquicardias são taquicardias sinusal ou normal, com a frequência cardíaca razoável, 120, 130, ou é taquicardia doença, 180, 190 de frequência, ou é uma arritmia mais grave, como a taquicardia ventricular sustentada ou não sustentada. A sustentada às vezes vem com formação de sintomas, tontura, mal-estar, até desmaio. E a não sustentada ela é de difícil diagnóstico, a não ser pelo Holter, que dá a possibilidade de você registrar durante as 24 horas esse exame. É um exame importante, mas ele é mais usado em termos de arritmia, quando você quer dar o diagnóstico de uma aceleração no coração, ou de uma palpitação, ou de uma extrasístole registrada no eletrocardiograma, enfim. A função primordial dele é diagnóstico de arritmia. O Holter também, ele
pode ser usado nas doenças coronarianas sintomáticas, doentes que têm dor no peito dormindo, cansaço inexplicável. Se o Holter alterar e sugerir que há o que nós chamamos de equivalente isquêmico, vai aparecer no eletrocardiograma dinâmico, como se fosse um teste ergométrico, né? Só que não é monitorizado como o teste é monitorizado no sistema na presença do médico. A angioplastia é um tratamento realizado para aquelas pessoas que fizeram um cateterismo cardíaco, um estudo nós chamamos de estudo hemodinâmico do coração, e que foi detectado uma placa de gordura, né? Essa placa obstrui mais de 70% de uma artéria do coração. Nós sabemos que o coração tem várias artérias, são 3 artérias principais. Essas 3 artérias elas se ramificam, formando algumas outras artérias de menor calibre. E a presença da placa obstruindo uma dessas artérias, ou pós um infarto, ou detectado por um exame de ecocardiograma, de eletrocardiograma, ou do próprio Holter, ou do teste ergométrico, que é um dos exames que mais se aproxima no diagnóstico das doenças coronarianas, faz com que esse cateterismo que foi realizado nesse paciente, que se observou uma obstrução, uma das coronárias, às vezes mais de uma obstrução, 2 obstruções ou 3 obstruções, faz-se o tratamento através da angioplastia. Anjo é vaso, plastia é tratamento da placa que há obstruindo neste vaso. Então provoca-se uma pressão através de um pequeno balão. Esse balão vai destruir essa placa, fazendo que o vaso torne-se a voltar a circular. Com isso, implanta-se após a angioplastia um stent, que é uma peça de metal microscópica colocada exatamente em cima do lugar onde foi feita a angioplastia, para que esse trombo não volte a fechar novamente. Hoje é um dos métodos mais seguros, mais usados dentro da cardiologia, que tem mais salvado pacientes aqui no Brasil, né? A maioria dos pacientes que fazem cateterismo com indicação de angioplastias, eles são muito beneficiados por essa terapêutica, por esse tratamento, que é um tratamento muito importante. Haja vista que, além da angioplastia e implante do stent, o paciente fica por algum tempo tomando alguns remédios que são usados para a prevenção da reobstrução da coronária. O cateterismo é um procedimento usado para diagnóstico das doenças coronárias obstrutivas. Esse exame também serve para avaliar se há necessidade de troca valvar aórtica ou não. Serve também para avaliar áreas de isquemia no miocárdio, se tem dilatação, medir pressões dentro do coração, medir pressões na aorta. Enfim, a função primordial do cateterismo, a sua indicação maior é para avaliar a árvore coronariana, as artérias coronarianas, aquelas que são passíveis de obstrução, né? Existem alguns exames que são realizados em vários tipos de pacientes. O diagnóstico principal é quando outro exame, né, por exemplo, um eletrocardiograma alterado, paciente com dor no peito, dor clássica de angina do peito, faz um eletro, o eletro sugere até um infarto ou uma isquemia no coração. Esse eletro é colocado, né, à parte, e aí ele é realizado um teste ergométrico. Esse teste ergométrico sugere isquemia, e aí através da soma desses exames é que chega-se ao cateterismo. Hoje, na cardiologia, o cateterismo é considerado um dos últimos exames, né? O exame praticamente final em coronariografia, para o diagnóstico de obstrução das coronárias. Esse exame, ele é um exame com punção local na região da virilha ou no punho, dependendo de cada hospital, mas a maioria das vezes é feito com a punção, com anestesia local, faz-se uma punção da artéria e se conecta um fio até a entrada da aorta, e ali ele direciona o contraste para as coronárias. E aí, através do radiodiagnóstico, que é uma espécie de um raio-x, onde ao injetar o contraste vai contrastar todas as artérias coronárias, e com isso saber se há ou não obstrução.
É um exame que não é muito complicado, mas como a possibilidade remota de alguma complicação, ele é feito e o paciente fica em observação pelo menos 6 a 8 horas após o exame. E às vezes ele é internado só para ser liberado no outro dia, como forma de segurança para maior conforto do paciente. Não. Em crianças, ele é realizado para diagnóstico de cardiopatias congênitas. Em jovens, ele é usado para as doenças da aorta, né? A doença de Takayasu, que é uma doença das artérias da aorta, para estudar o arco aórtico, para estudar também valvopatias, para estudar doenças que estão atreladas ao pulmão, como a estenose pulmonar, onde você precisa saber como é que anda a pressão pulmonar, se há necessidade ou não da plástica dessa válvula pelo próprio cateterismo. Hoje, a doença da estenose valvar pulmonar não é cirúrgica, ela é tratada hemodinamicamente com a plastia da válvula pulmonar, através do cateterismo. E também ele serve para analisar adolescentes para diagnóstico das valvopatias, como eu falei, e no adulto para o diagnóstico de doença coronariana, é o que nós chamamos de veia entupida, né, pelos leigos. Esse diagnóstico, ele é preciso, ele é decisivo para o paciente. Doentes que, por exemplo, fumam, que são acometidos de um infarto, têm 100% de indicação de fazer um cateterismo. Doentes que têm dor no peito, diabetes, hipertensão e eletrocardiograma alterado, juntamente com teste ergométrico alterado ou cintilografia miocárdica alterada, ele tem indicação absoluta de fazer o cateterismo, porque é um exame que nós chamamos gold standard, ou seja, ele é resolutivo, ele é extremamente benéfico para o paciente. Com isso, o paciente recebe muita vantagem, fica com o seu diagnóstico mais completo. O cateterismo é um exame, como eu tenho comentado, de fundamental importância. Para se fazer um cateterismo, muitas vezes é necessário que haja um diagnóstico antes da realização do mesmo. O doente chega com dor no peito, com um cansaço inexplicado, e aí faz-se um eletrocardiograma. O eletrocardiograma é alterado, sugestivo de algo nas coronárias. Nós pedimos um teste ergométrico, o teste ergométrico vem alterado, que nós chamamos de teste ergométrico positivo. E aí já com a clínica, dor no peito, alterações, hipertenso, diabético, sedentário, eletroalterado, teste alterado, no sentido de positivo, isquêmico. Então o que acontece? Indica-se o cateterismo para ganhar tempo, né? E a indicação desse cateterismo está clássica. Quando o teste não vem ajudando, não está positivo, você ainda pode ter outros recursos, como a cintilografia miocárdica, que é feita tanto em repouso, para quem não pode fazer um teste ergométrico, ou de esforço, para quem pode fazer um teste ergométrico. Hoje também faz a soma dos dois, né? Esforço e repouso. A função da cintilografia é marcar áreas de isquemia através do contraste e da tomografia que é realizada durante essa injeção de contraste. Com o diagnóstico alterado da cintilografia, você então tem a indicação de realizar o cateterismo. Existe outro exame também que é realizado nos dias atuais, angiocoronariografia, com score de cálcio. Esse exame é através de uma tomografia de alta resolução, que ele detecta nas coronárias a presença de cálcio, de placas de cálcio. E esse cálculo que é feito, ele é colocado dentro de um score da quantidade de cálcio e dá indiretamente a ideia de obstrução da coronária. É um exame menos invasivo, mais prático, mas existe o risco de erro, existe o risco de não estar falando a verdade. Portanto, o exame final é o cateterismo, ele sim é quem contrasta todas as artérias, até as mínimas artérias. Ele vê se há isquemia no músculo, se há, nós chamamos de hipocinesia, ou o músculo não contrai em algumas regiões do coração, e com isso melhora o diagnóstico, né? Ele vê se o débito do coração, que é a capacidade do coração contrair um volume de sangue adequado para o corpo,
o cateterismo também consegue fazer esse diagnóstico. Como eu falei, a cardiologia hoje tem vários exames e cada exame desse tem uma indicação. Hoje está crescendo na cardiologia o estudo da ressonância magnética do miocárdio nas doenças miocárdicas. A angiotomografia ela está sendo feita em terceira dimensão. O próprio ecocardiograma está sendo feito em quarta dimensão. O que é isso? É você fazer o exame olhando ele e rotacionando todo o miocárdio sem precisar, só com o aparelho, sem precisar mexer no paciente, sem precisar. É um exame extremamente simples e de invasão zero, com o ecocardiograma de quarta dimensão. Esse exame, essa tecnologia ainda não está sendo utilizada em virtude dos custos que ainda são bastante altos. Veja bem, essa é uma das perguntas que mais se faz aqui no consultório. O coração é um órgão de choque. O que é um órgão de choque? Ele responde ao que nós sentimos, ao que nós vemos, né? Existe aquela frase, o que os olhos não veem, o coração não sente. Isso é verdade. O coração é o lugar das emoções, é o lugar onde nós colocamos nossas ansiedades, por isso ele palpita, por isso ele dói, né? Por isso ele sofre, né? A própria Bíblia fala de Davi, né? Que tinha taquicardia, sofria por causa da perseguição do rei Saul, e isso faz com que as pessoas também sofram. Hoje a depressão tem trazido doenças a mais, além da própria doença, como ansiedade, hipertensão, como taquicardia, como dores inexplicáveis, como insônia, mal-estar, todos esses sintomas que às vezes são vagos, mas eles estão direcionados à mente, e a mente ela distribui para o corpo. Aí o sofrimento é basicamente em cima do coração. Hoje uma perda de um parente, né, de um familiar, deixa a pessoa mais pensativa, mais triste, mais depressiva, mais ansiosa, e isso reflete no coração. As grandes emergências do coração, como a crise hipertensiva, o acidente vascular cerebral, as descompensações do diabetes, as arritmias, essas são as maiores doenças das portas de entrada do nosso hospital, da UPA, do hospital regional, onde esses pacientes, né, às vezes por algum problema familiar, ou discussão na família, ou até uma dieta exagerada no sal. A pessoa sabe que não pode comer sal, sabe que não pode comer churrasco, sabe que não pode fumar, sabe que não pode beber. Então as pessoas, elas costumam desobedecer ao tratamento. A realidade é essa. Fuma, não pode fumar. É hipertenso, não pode exagerar no sal, não pode beber exageradamente. Tem que fazer caminhada, 30 minutos, 3 vezes por semana no mínimo. Tem que obedecer à dieta, fazer exame de controle de colesterol, de triglicéridos, de glicemia, de controle de peso, né? Hoje o sobrepeso no Brasil tem provocado uma onda de cirurgias, né, que nós chamamos de gastroplastia ou cirurgia bariátrica, em números sem precedentes. Por quê? Falta de obediência a ela mesma. Quando o médico sugere, ele está sugerindo, ele não tem o poder de modificar, é o paciente que tem que modificar. Principalmente esses pacientes que fumam. O Brasil morre cerca de 300 mil pessoas por ano por causa do cigarro. Nós temos cerca de 20 milhões de hipertensos não controlados acima de 60 anos. É muita gente. Por quê? Mesmo com o conhecimento, mesmo com os remédios de padrão de alta qualidade, de controle da pressão, mesmo sabendo que não pode fazer aquilo que a hipertensão pode provocar, as pessoas fazem. Sem falar na questão de ordem familiar, dos ajustes familiares que tem provocado
grande parte dos sintomas. Hoje, se você estiver de plantão na UPA, se chegar uma crise hipertensiva, você pergunta o que é que está acontecendo, você tem que investigar a família do camarada, a família do paciente. Porque o desajuste na família, pai desobedecendo à esposa, aos filhos, filhos desobedecendo aos pais, esse desajuste familiar tem provocado doenças no coração, que é um órgão de choque. É um órgão que precisa que a mente esteja boa. E uma mente boa controla melhor a pressão. Uma mente boa faz com que os remédios atuem melhor. Uma paz interior funciona muito bem para o controle de algumas enfermidades. As pessoas não querem buscar a paz interior, e só através de Deus você consegue essa paz interior. Só através da Bíblia Sagrada você consegue essa paz interior. Só através de Jesus Cristo você consegue chegar a essa paz interior, que é de fundamental importância para o controle. Foi feito um estudo nos Estados Unidos recentemente, e as pessoas religiosas, espirituais, elas têm um melhor controle das doenças. Ela não tem cura, mas tem controle. Hoje o que se busca nas doenças, além do diagnóstico, é qualidade de vida. E o que é qualidade de vida? É uma soma de coisas relacionada à dieta, relacionada ao caminhar, relacionada ao controle das taxas, relacionada ao uso correto da medicação, relacionada ao bem-estar na família, relacionada a fatores externos que têm trazido grandes dificuldades no meio daquela pessoa que é enferma, que é doente, que precisa de um cuidado especial. Se você é hipertenso, observe a medicação, faça o controle do sal, evite comer comida salgada, porque o sal ele é extremamente prejudicial ao hipertenso. Se você é diabético, não faça uso do açúcar, nem roube a geladeira de madrugada, que a maioria dos diabéticos tem essa mania de querer assaltar a geladeira de madrugada para comer açúcar. Se você tem outras doenças, se você não pode beber por algum motivo, tem gordura no fígado, não beba, obedeça para que você melhore sua qualidade de vida. Veja bem, nós estamos aqui atrás de qualidade de vida. O que é qualidade de vida? É você ser doente, mas estar bem com sua medicação, bem com o controle da sua pressão, bem com sua família, bem com as pessoas que te cercam e bem com tudo, e de bem com a vida. Desde já agradeço a sua atenção e espero que você fique bem com o que nós conversamos hoje.